Olá, olá, sejam bem-vindos, boa tarde para quem está ao vivo, bom dia para quem vai ver a gravação, ou boa noite para quem vai ver a gravação aí dessa live. Bem-vindo à live número 10 dos bastidores do emagrecimento. E hoje a live nós vamos falar um pouquinho mais relacionado à parte de alimentação, né? Então, e hoje tivemos a honra aí de ter um especialista que vai falar sobre alimentação pra gente, né? Então nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos para uma alimentação equilibrada. E ninguém melhor do que um nutricionista para ensinar isso pra gente, certo? Então, e hoje eu vou compartilhar aqui, normalmente é a Cláudia que faz, né? O trabalho de apresentação e mediação, e hoje quem vai fazer esse papel sou eu. Então eu já vou convidar aqui o nosso nutricionista Arthur e nós vamos bater um papo aí sobre a base, né? Porque muitas vezes a gente quer ir para estratégias mais refinadas, mais com relação à alimentação, só que muitas vezes a gente deixa passar a base. E é muito importante que a gente tenha essa base para a gente ir avançando cada vez mais aí na nossa alimentação e para dar tudo certo aí com relação, né, a ter mais saúde e conseguir atingir o emagrecimento. Tudo bem? Então, vou chamar aqui, vou convidar aqui o Arthur. Convidar. Opa. Aqui. Vê se chegou para você, Arthur. Opa! Fala, Junior, tá bem, meu? Tudo jóia, tudo jóia. Graças a Deus. E você, Arthur? Tô bem também, tranquilo. Tudo Legal, legal. caminhando aí. É isso aí. Hoje vamos bater um papo sobre alimentação, né, Arthur? Aqui na nossa live, normalmente a gente fala muito, o que eu sempre aviso pro pessoal, que a gente vai falar muito sobre comportamento, mas muitas vezes a gente vai um pouco falar das partes técnicas de alimentação, de treinamento também, né? Então, o Arthur é um cara que ele consegue passear por essas duas, né? Por esses dois campos aí, tanto da nutrição quanto do treinamento, porque o cara é treinador de atleta de ponta. Então, vai ser bem legal esse bate-papo, só que hoje a gente vai falar mais sobre alimentação, né? Os princípios básicos, né? Os conceitos básicos para se ter uma alimentação equilibrada, né? Com saúde, e aí sim buscar o emagrecimento. E aí, Arthur, começa se apresentando, cara. Fala um pouco aí rapidamente da sua trajetória, e a gente depois daqui a pouco já começa a desenrolar o bate-papo aí. Já puxa. Isso aí. Meu nome é Arthur, né? Arthur Plácido. Sou profissional de educação física primeiro, formado na Universidade Metodista, né? Depois disso, eu resolvi me especializar em algumas áreas, como fisiologia, medicina do esporte, treinamento para o alto rendimento. E junto às especializações, eu cursei a segunda faculdade, que é nutrição, e que agregou bastante, me deu um olhar muito diferente, até para o próprio treinamento. E é um dos alicerces aí, a nutrição, para que a gente possa atingir os melhores objetivos, né? O Arthur, diga. Cortando só um pouquinho, o Joel, ele tá falando que parece que seu som tá muito alto. Parece que... Desculpa, tá? Desculpa te cortar, cara. Imagina. Acabei de silenciar aqui, ver se agora deu uma melhorada também. Quando eu falo, tá dando eco. Ah, tá. Talvez é do seu computador. Deixa mudo o seu computador. Deixa aí. O computador já tá mudo já, Ju. Então fechou. Bora. Vamos lá. Beleza? Então, desculpa, tá? Continua lá. Imagina. E aí, acho que até uma das coisas que você comentou, que a gente vai falar sobre os conceitos básicos de nutrição, né? E é até legal pelo fato de eu acabei me inserindo no esporte de alto rendimento, principalmente no handball. Hoje em dia trabalho com atletas de atletismo, atendo atletas de atletismo na nutrição, no treinamento, pessoas que não são atletas, mas que têm um bom nível de condicionamento, pessoas iniciantes. Então, acho que a parte legal é entender que, independentemente do seu nível de condicionamento, a base da nutrição ela entra para qualquer pessoa, né? Sim. Para esporte de alto nível, né? Para emagrecimento, para as pessoas que querem aumentar a massa muscular, primeiro é a base, né, Arthur? Que não adianta você construir um prédio sem ter um bom alicerce, porque mais cedo ou mais tarde esse prédio vai balançar
e pode vai desmoronar ruir. tudo, né, cara? É isso aí. E o atleta, ele é um humano como qualquer outro. Então, tipo, ele tem necessidades especiais por ter uma demanda especial, mas ele é um ser humano. Então, ele também tem necessidades, ele também tem vontades, ele também tem dúvidas. Então, isso que faz o atendimento não ser distante de um atleta profissional para uma pessoa que busca condicionamento iniciante. Tipo, como todos, nós temos as nossas necessidades, nossas vontades, nossas dúvidas e precisamos cessá-las, né? Sim, sim. Ótimo, ótimo. Arthur, então, e para começar, cara, primeiro vamos alinhar, né? Para quem quer essa live? Para aquela pessoa, basicamente, para aquela pessoa que está incomodada, né, com o peso atual, quero mudar minha vida, resolvi emagrecer, só que eu não faço nem ideia por onde começar com relação à alimentação, certo? Acho que é isso, Exato. né? Eu acho que é isso. E o que você tem para falar para a gente, Arthur, assim, com relação a ensinar para a gente, com relação a esse aspecto aí, esse âmbito? Tô lá, cara, vinha levando a minha vida, meio que assim, tranquilo, só que em um dado momento comecei a me incomodar com o peso, e não só, né, com o peso, com a estética, mas minha saúde começou a dar alguns indícios aí com relação a, você precisa melhorar aí sua alimentação. Por onde começar, Arthur? Por onde começar? Ju, acho que o primeiro passo é, de fato, entender as suas dúvidas, entender que você tem questionamentos, tem indagações, e eu acho que o primeiro passo a ser feito é, claro, além de identificar as suas inquietações e identificar isso dentro de você, essa necessidade de mudança, é procurar de fato um profissional. Porque somente o profissional da área da nutrição vai poder te orientar da maneira mais certa. Porque assim, tem alguns pontos, né? Por exemplo, hoje nós somos a era com mais informação sobre nutrição historicamente. E ao mesmo tempo, ao passo que o nosso conhecimento sobre nutrição aumenta, a obesidade também aumenta. Então, ou essa informação está sendo divulgada de uma maneira ruim, ou a gente não está indo atrás da informação correta. Sim, Né? sim. E uma coisa que acabou até despertando na live do Léo, é que assim, que a gente fala muito das pessoas que não sabem como se alimentar, né? Tô querendo melhorar minha saúde e quero emagrecer, porém eu não sei como me alimentar. Tem muitas pessoas que falam que sabe, né, se alimentar. Eu fiz até uma pesquisa durante um tempo e 80% das pessoas que eu perguntava, eles falavam, não, eu sei como me alimentar, só que tem alguma coisa que me impede de emagrecer, eu não sei o que é. Só que aí que tá, né? Será mesmo que essas pessoas estão sabendo se alimentar? Então. Olha, dois pontos. O primeiro ponto é que muitas pessoas chegam aqui no consultório, não, eu sei comer. Não, comer, todo mundo sabe comer. Mas como você deve comer, o quanto, o que também, isso a gente realmente precisa ajustar. E um outro ponto é que muitas das vezes as pessoas elas entendem que elas sabem, que elas conhecem que alguns alimentos podem ser benéficos ou não, e às vezes de uma forma errônea. E muitas das pessoas elas não entendem elas mesmas, porque elas chegam na consulta e eu falo, agora a gente vai conversar sobre você e tal. Muitas das vezes a pessoa, ela deixa de falar uma informação importante, mas isso não é importante. E geralmente é uma informação muito importante. Né? Então muitas delas acham que talvez seja uma besteira, tipo, essa semana voltou a minha faculdade aqui de modo online. A pessoa, ela não atrela esse voltar à faculdade de modo online, eu comecei a comer mais chocolate desde semana passada. Um exemplo, tá? Até aconteceu mesmo recentemente no consultório. Eu falei, será que não foi por conta da volta à faculdade? Aí o paciente, poxa, é mesmo, será que tem a ver? Porque eu tô indo dormir mais tarde, então por conta disso, agora tem novas necessidades, novas tarefas. Então, muitos dos pontos, eles vão se ligando lá na frente, mas a gente tem que entender também o que está acontecendo com a gente, porque muitas vezes a gente isola a caixinha de um assunto, vou isolar a caixa nutrição e vou trabalhar em cima disso. Sim, legal, legal. E você, bom, eu acho que também muito acho que da sua bagagem de técnico, de preparador físico, né, de lidar com que você, pelo visto, aí você entra também com um conceito muito forte de fazer com que a pessoa melhore o comportamento, entenda um pouco sobre o que ela está fazendo, né, com relação à parte comportamental
que a gente fala, né, que é o tal, hoje está surgindo a área, né, que eles falam da nutrição comportamental. Pelo visto, você é uma pessoa que lida muito, né, com essa Muito. nutrição comportamental, né, que é uma área nova, Arthur, que está surgindo. Ela é oficialmente já declarada, ó, existe essa área, ou é uma área que normalmente o nutricionista ele faz a base mesmo de nutrição, ele se forma em nutrição, né, e vai buscar as especializações na parte comportamental, ou não? Na faculdade já está falando muito de comportamento e nutrição. Certo. Na faculdade, nós falamos sobre comportamento, nós temos isso dentro do sistema de aulas, isso aparece para a gente, esse termo, essa ideia, algumas aulas voltadas para isso, mas nós não temos, por exemplo, uma matéria voltada para isso. A gente estuda um pouquinho da psicologia e aí a gente atrela isso à nutrição. Então, algumas questões comportamentais, mas de fato, se a gente quer entender de fato sobre nutrição comportamental, a ideia é que a gente busque uma especialização após essa formação, após a graduação. Então, ainda é um viés que está entrando, mas que já é bem reconhecido. Por exemplo, eu sou nutricionista comportamental, assim como nutrição esportiva e assim vai. Show. Não, show. Que legal. E pelo visto você é aquela pessoa, né, que faz com que a pessoa analise também a vida dela, né? Então não adianta nada. Gosto. Cara, tipo, te procuro, tô precisando me alimentar melhor. Tá, então você vai fazer isso meio que fechado, né? Aquela coisa meio fechada e nem tchum qual é que é da sua vida, né? Então, você tenta entender, faz com que a pessoa, na verdade, você busca entender e faz com que a pessoa entenda isso também, né? Que é o que você falou. Muitas vezes a pessoa, ela esquece da vida dela e vai na caixinha da nutrição e acha que vai resolver ali, né? Maravilha, cara. E, na verdade, é o primeiro passo que geralmente acontece a frustração, porque geralmente a pessoa acha que comer é tão fácil que esquece que tem todo um porém da vida dela. Tipo, aí no retorno, o que acontece? Geralmente nos retornos das consultas, as pessoas começam, mas foi difícil por isso, mas isso eu nem me liguei, mas eu paro para fazer tal coisa nesse horário, então eu não consigo comer. A pessoa começa a identificar esse caminho enquanto o bonde está andando, né? É muito difícil vir um paciente já que entende já os vieses. Tanto que é uma coisa que eu gosto de frisar, 100% das consultas eu falo que... 2 pontos. Primeiro que, assim, eu falo que a consulta ela é tipo uma aula. Tipo uma aula na escola. E a prova é quando o cara fecha a parte do consultório e ele vai pra rua. Ele acabou de ter aqui a prova, porque aí ele não tem mais a consulta do nutricionista. Ele pode tirar dúvidas e tal, mas as dúvidas vão surgir no dia a dia. Geralmente a gente faz a aula e as dúvidas surgem na hora da prova. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar em consulta é que, assim, da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta consulta, eu não espero que o cara chegue assim, da primeira para a segunda falando, pô, acertei 100%, fiz beleza. Não, eu espero que ele... Eu gosto muito de deixar claro, na segunda consulta você vai vir com mais dúvidas do que certezas. Então, assim, é um processo. Então, você vai entender o que é fácil e o que é difícil. Eu vou ajustar a tua vida, eu sou um facilitador, eu vou pegar todos os pontos da tua vida como se tivessem vários balões voando. Eu vou puxar todos e amarrar, e aí eles vão poder flutuar juntos. Né? Então você acha, Arthur, então você acha que de repente o primeiro passo é esse, a pessoa entender que ela vai ter que pegar um novo padrão alimentar e vai ter que casar com a vida dela atual. Ela vai ter que saber fazer esse casamento, atrelar essas duas áreas, vamos dizer assim, né? Tipo, minha vida com a nutrição. Esse talvez seria o primeiro passo. Exato, exatamente. É entender que infelizmente, assim, não vou dizer que infelizmente é um viés normal, assim, tipo, nós não vivemos para comer, para nos alimentar bem. Gostaria muito que todo mundo pudesse parar exatamente o que está fazendo para poder comer, mas não. Eu gosto de falar que, assim, a nutrição tem que se adaptar à rotina e não a rotina à nutrição, porque a nutrição faz parte da vida da pessoa, mas a vida da pessoa não se resume à nutrição. Então, na verdade, eu tenho que entrar com calma, eu tenho que bater na porta, pedir licença e entrar com calma e poder achar um espacinho para sentar. Às vezes eu tenho que ficar um pouquinho em pé, desconfortável, ao longo do tempo começa a sentar no banco, aí já começa a tomar um espaço um pouco maior, mais confortável. Legal. E você gradativamente vai acrescentando a nutrição na vida da pessoa e vão surgindo dúvidas, você vai tirando, vai ganhando a confiança também, né, do cliente. Exato. Que legal, cara. Que legal. E com relação, Arthur, por exemplo, você falou, né, que o primeiro passo ali é fazer com que ela entenda que ela vai ter que
encaixar essas duas áreas e fazer casar essas duas áreas para conseguir seguir da melhor forma possível. E com relação à alimentação, cara, assim, quando você vai mesmo tecnicamente, você toca no assunto já de macro, micronutrientes, alimentação, você já começa a falar sobre a alimentação nessa primeira consulta, ou é mais esse lance mais comportamental, depois na segunda só dá uma palhinha e depois na segunda você entra mais na parte técnica mesmo de alimentação? Como é que funciona, cara? Eu acho que as duas coisas andam muito juntas, porque eu penso assim, um dia, a última coisa que eu quero é ser nutricionista da família. Então, eu passo com o Arthur há 14 anos, não sei o que, não. Quero que você aprenda comigo e viva a sua vida. Então, eu gosto muito de pensar que as coisas casam juntas. Assim como nos atletas aqui que eu trabalhava, que alguns até treinam comigo até hoje em dia, eu gosto que eles tenham o conhecimento técnico do negócio e também quero que eles entendam como eles funcionam diante daquele conhecimento técnico. Então eu gosto, na primeira consulta, de atrelar um pouquinho da parte técnica e também muito da parte pessoal. Então eu gosto muito de conversar sobre comportamento, falar, cara, não é porque no seu plano tá, tipo, jantar arroz com feijão, bife, salada, que você não pode trocar por um hambúrguer numa quarta-noite. Cara, pode, isso faz parte da tua vida. Isso é teu âmbito social. O que você não pode entender é que por você fazer essa troca, você está estragando tudo. Não, pelo contrário, se você já praticou um ato que você queria muito, que era, às vezes, passar um momento ali mais leve, com um momento diferente com a sua família, dentro da sua casa, enfim, que seja, cara, aquilo faz parte, porque aquilo não pode te desligar do teu processo, porque é um ponto dentro de outros vários pontos. Às vezes eu falo um pouquinho sobre percentual. Imagina uma pessoa que tem 8 refeições no dia. Vamos supor uma pessoa que come 8 vezes no dia, tem 8 refeições. As pessoas têm talvez um dia uma rotina que consiga prestar bem atenção na nutrição, então ela consegue ter um tempo para se alimentar 8 vezes. Uma refeição vai ser um pouquinho mais do que 10% do dia dele. Ao final do mês, isso vai representar muito pouco. Muito pouco. É diferente, por exemplo... É uma exceção no caso, né? Exatamente. Se ele deslizar ali, é uma exceção, né? Exato, é um ponto que não vai representar muito dentro do macro. Já é diferente do cara que às vezes se alimenta de maneira ortodoxa a semana inteira, aí chega no final de semana inteira ele chuta o balde. Se você pegar mais ou menos os 2 dias do final de semana, eles representam assim, 30% da semana. Então, ao invés de você desperdiçar 10% de um dia, você está desperdiçando 30% de 7. Então, o percentual é muito maior. Às vezes a pessoa come super bem na semana, tá? Entre aspas, se é que existe o comer bem. E aí chega no final de semana, faz aquele estardalhaço e acha que não tem problema, porque são só 2 dias e tudo mais, mas eles pesaram muito mais do que uma refeição no meio da semana, que a pessoa acha muito mais desastroso. Mas eu gosto, sim, de falar da parte técnica, eu gosto de explicar o que são carboidratos, o que são proteínas, o que são gorduras e por que nós precisamos de todos. Porque é muito comum a pessoa chegar, porque assim, muitas pessoas chegam no consultório e, pelo contrário, elas precisam comer mais do que elas comem para emagrecer. E aí, se adiciona um carboidrato, uma gordura, a pessoa já fica meio receosa. Porque a gente aprendeu a ter medo da comida. Né? E não é, na verdade, a comida é o que vai ajudar. É uma solução. É isso aí. Ela que vai tratar, ela que, né, é só ajustar essa questão, né? Com relação a o que comer, na hora que comer, né? Perfeito, porque assim, o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de cada nutriente ali, para cada época específica e tudo mais. Eu sou responsável por ajustar isso. Então, não existe alimento bom e alimento ruim. Existe, primeiro, o que se encaixa na tua rotina. Sim. Cara, à tarde eu consigo fazer um lanche rápido, eu consigo comer uma fruta. Não, então agora você vai parar para fazer um lanche, cara, poderia tecnicamente ser melhor? Poderia. Mas eu prefiro ajustar do jeito que a pessoa faça, que é o plano perfeito, é aquele que a pessoa consegue seguir. Legal. Então independente, não existe que nem uma conduta meio que fechada com relação, você precisa se alimentar 3 vezes no dia, ou 4 vezes. Não, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, realidade para realidade, e mesmo assim ainda pode dar muito resultado, né? Com certeza, com certeza. Não existe uma receita de bolo, né? Para ser bem clichê, não existe uma receita de bolo.
Existe o que a pessoa, o bolo que a pessoa consegue fazer. Então tem que pegar quais ingredientes você tem, vamos juntar isso e tentar fazer da melhor maneira possível. Então, vamos aqui exemplificar. Vamos supor que venha comigo um médico, um cara que é cirurgião. Arthur, cara, eu geralmente realizo a cirurgia ali, são 6 horas. Pô, mas você não consegue deixar ali, às vezes, o corpo do cara ali parado, parar para comer? Não, o cara não vai conseguir. Então, talvez, aquele cara tenha que fazer um jejum naquele período. Mas não porque eu acho que o jejum seja eficiente, mas porque ele não consegue parar para se alimentar naquele momento. Ah, sim. Ah, Arthur, mas eu consigo comer mais vezes. Você consegue fazer um lanche à tarde? Consigo, mas eu não queria porque eu vi que o jejum não. Mas para esse cara, talvez, você consegue parar para comer. Será que não é melhor você comer alguma coisa que você chegar com muita fome numa próxima refeição? Sim, Então, você vai prepara. muito com o que a pessoa pode fazer, né? Sim, você até prepara, por exemplo, então o cara tem uma vida um pouco mais corrida, uma rotina mais corrida, ele vai precisar passar por períodos de jejum, você meio que prepara essa pessoa para esse jejum, né? Exato, exato, mas não porque o jejum é o resultado, mas sim porque a pessoa vai precisar fazer aquilo. Sim, tipo, sim. Poxa, beleza, nesse ponto você não consegue parar para comer uma banana que é extremamente rápida, cara, não consigo. Não, tudo bem, vamos reajustar esses alimentos que eu queria para esse horário em outros locais, não tem problema, tranquilo. Ah, legal. Pô, maravilha. Arthur, então, ó, eu vou meio que recapitulando aqui, tá? Aí a gente vai batendo um papo. Então, o primeiro passo é falar com que a pessoa que ela vai precisar não só ficar pensando em nutrição e não, né? Ela vai precisar encaixar essa nova rotina alimentar na vida dela. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender qual que é a rotina dessa pessoa, né? Para conseguir fazer com que a nutrição se encaixe da melhor forma, né? Na vida dela. E tudo isso na primeira, isso aí tudo na primeira sessão, no caso, né? Você vai conversando com essa pessoa. Sim, sim. E qual que seria um próximo passo? Que nem, por exemplo, você já entendeu, ó, ela já entendeu que a alimentação não é isolada, você já conseguiu entender mais ou menos a rotina dela para encaixar essa nova rotina alimentar. Qual que seria um próximo passo? Tem um próximo passo nessa sessão, nessa primeira sessão? Assim, para uma primeira sessão, eu acho que é mais entender o que ela pode fazer. E assim, nesse primeiro momento, temos distribuições de macronutrientes que possam ser legais, necessidades que possam ser um pouquinho mais específicas, mas eu não me foco em fazer isso 100% numa primeira sessão. Porque eu sei que é um processo. Às vezes a pessoa chega aqui comendo 1.000 calorias, sendo que o corpo dela precisa de 3.000. Pô, se eu for de 1.000 para 3.000, vai ser um baque. Não vai ser bom para ela. Então, eu acredito que isso tenha que ser feito ao longo do tempo. Então, para o primeiro momento, é fazer o básico, tecnicamente, e fazer algo muito interessante, pensando em rotina, né? Então, pensando em dia a dia. Para mim, eu acho que assim, as coisas andam junto, só que a parte técnica ela começa com um espaço menor e ela vai ganhando espaço ao longo do tempo. Sim, sim. E a parte comportamental ela começa maior e ela vai se achatando, porque eu já estou entendendo a pessoa e a pessoa já está conseguindo introduzir aquilo na vida dela. Ah, tá entendendo o processo, né? Ah, então Exato. e você falou que então muitas vezes é comum as pessoas chegarem até você comendo muito menos do que deveria. É comum? Muito, muito comum. E aí aí você entende que essa pessoa, cara, tem cálculo para isso, né? Existem os cálculos. Os cálculos. Você entende aonde que ela tem que chegar com relação à nutrição dela e você até para isso você precisa fazer uma transição, um processo, né? Para chegar no nível ali considerado ideal para assim ela deslanchar, né? Exato, exato. Então, a partir do momento que aquilo foi introduzido, aí talvez eu comece a aumentar a parte técnica, falando, ó, beleza, entendemos a tua rotina, entendemos o teu dia, agora de pouquinho em pouquinho a gente vai introduzindo partes técnicas, então, aqui agora eu vou aumentar o carboidrato por conta disso, vou aumentar a tua gordura por conta disso. E talvez até num ponto também que você tocou, é que assim, muitas vezes eu gosto de citar que muitas vezes a pessoa começa a engordar porque ela deixa de comer. Então, o que acontece? Nós, do nada, falamos assim, quero mudar o meu processo aqui de vida, eu preciso mudar meu estilo de vida, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar aqui, eu estou insatisfeito comigo. E supostamente melhorar o meu físico vai me ajudar a ser mais feliz. Supostamente, tá?
Isso é uma suposição que a pessoa faz, que também deve ser conversado com profissionais. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma necessidade de 2.000 calorias. Aí ela até comia isso antes sem ela saber. O corpo é inteligente. O corpo é inteligente. Ele vai pedindo, ele né? sabe o quanto ele precisa. Ele Aí vai a pessoa fala, pedindo. vou comer um pouco menos. Vai para 1.500. Sendo que ela precisa consumir 2.000. Ela vai emagrecer. Dali um tempo, ela vai parar de emagrecer. Pô, parei de emagrecer, cheguei no platô, agora de 1.500 vou para 1.000. Aí ela emagrece mais um pouco. Só vai piorando, né? Aí ela vai para 500, porque ela parou de novo. Aí ela já não sabe mais para onde ir, porque o próximo passo é parar de comer. Sim. E muitas das vezes ela precisa reajustar o metabolismo dela, porque ela ficou se privando e o metabolismo fala assim, você quer comer menos? Beleza, pode comer menos. Só que eu vou trabalhar menos também. Sim, E aí, aquilo ali foi se perdendo ao longo do tempo. Então, muitas das vezes é um choque para as pessoas, mas quando elas passam a comer mais, o corpo delas começa a funcionar melhor e elas começam a emagrecer. Isso acontece com atletas de alto rendimento e com não atletas. Tá? Muitos atletas preocupados com vai ter campeonato, eu vou ter uma competição e tudo mais, começa a parar de comer porque eu tenho que me sentir leve, porque não sei o que e tal. Não, cara, às vezes você precisa comer mais para poder render melhor. Você está com medo porque te impuseram que comer vai ser prejudicial, mas na verdade vai ser benéfico. Sim. Tudo se trata do que, de quanto, de quando. E normalmente as pessoas que quando elas começam a reduzir a ingestão, né, de alimentos, o corpo tem aquele emagrecimento inicial porque ainda ele está tentando se adaptar, né? Ele toma um choque, ele emagrece porque ele não entendeu, daqui a pouco ele começa a se defender e aí é onde que tem os platôs, é isso, né? Exato, exatamente. Ele fala assim, cara, não tem mais como agora. O Arthur, e uma questão, aí você vai me falar se eu estou dando uma linha de raciocínio certa ou não. Perfeito. Se eu estou ingerindo menos nutrientes que eu preciso, certo? Então, meu sistema ele tá precisando de energia. Consequentemente, eu vou aumentar o meu estresse, né? O estresse do organismo ele vai aumentar. Perfeito. Eu aumento nessa situação, fisiologicamente falando. Eu acabo aumentando o meu cortisol e acabo virando mobilizador de gordura também. Um grande armazenador de gordura por conta dessa falta de energia. É isso? Essa linha de raciocínio tá certa? Cara, tá certo. Em tese, é necessário que haja um déficit calórico, então você come menos do que você gasta para gerar o resultado do emagrecimento. Porém, isso deve ser feito paulatinamente e até certo ponto. Porque, de fato, senão esse cortisol vai começar a atuar, ele vai te gerar estresse e, de fato, o cortisol ele é um mobilizador de gordura. Só que esse estresse vai ter que ser compensado, porque a gente pensa no... Aí que entra mais uma vez, a gente pensa no cortisol como uma caixinha isolada. O cortisol vai mobilizar gordura, vai mobilizar glicogênio, vai ajudar a quebrar algumas coisinhas ali que vão ser transformadas em energia. Mas lembrando que esse estresse vai ser compensado por sistema neural também. Então, automaticamente você vai entender o alimento como uma recompensa. Você vai falar assim, cara, beleza, eu estou me estressando de um lado, mas eu tenho um sistema nervoso que precisa de energia. E aí, cara, você vai ficar sem comer? Eu preciso pensar, eu preciso te ajudar a andar, a falar, a respirar. Então, assim, cara, eu preciso que você coma, você precisa ser feliz também. Eu preciso sentir essa sensação boa. Só cortisol toda hora quebrar, uma hora vai acabar o material. Sim, eu acho que aí vira uma grande armadilha, né, Arthur? Porque, de repente, a pessoa ela tá por aquela restrição enorme. E, cara, ela tá estressada. E aí ela come, ela vai sentir aquele... Exato. Aí começa a virar uma armadilha, né? Porque você começa a entrar num ciclo do hábito ali de, tipo, é o que você falou, né? Começa a entender que, cara, comida é recompensa, sai dessa, né? E aí a pessoa começa a perder o controle, né? Ela desequilibrava de um lado por menos, né? Por ingerir menos, só que gradativamente, sem ela perceber, ela começa a desequilibrar para um lado maior, por questões de, cara, preciso me sentir bem. É uma grande armadilha, né? Esse lance da restrição alimentar, né? Pô, pra caramba. E o principal ponto é que a gente vai entender o alimento como um comportamento, né? Já dizia no livro do Poder do Hábito que o
o rapaz saía à tarde da mesa dele e ia comer um cookie. Mas ele não queria o cookie, ele queria socializar naquele momento. Então, muitas vezes, o alimento ele é uma compensação do que a gente acha que a gente precisa. E muitas das vezes, a gente acha que a gente precisa emagrecer também para ser mais feliz. E, cara, emagrecer pode te trazer um condicionamento, pode te trazer saúde, mas não é esse o caminho da felicidade, entende? Você precisa, porque senão você vai hiperalimentar e entender, pô, o alimento é minha válvula de escape. Cara, o alimento não é uma válvula de escape. Não deveria ser, né? Se você comer uma pizza inteira, ainda vai ter o efeito de uma pizza inteira. Por mais que você ache que você mereça aquilo. Então, o alimento ele não é um troféu, ele é uma escolha. Ótimo, cara, sensacional. Na live número 9, que é a live passada, a gente falou muito sobre isso. Sobre a felicidade e essa distorção das pessoas que acreditam, eu vou emagrecer, quero ficar com um corpo, né, XYZ, e aí a hora que eu chegar daquele jeito eu vou ficar feliz, vou ficar tudo bem. E não é, né? Muitas vezes quando a pessoa busca isso, só emagrecimento, ela busca ela vai por uns caminhos, uns atalhos, pega uns atalhos que quando chega lá, fala, cara, achava que a felicidade tá lá. Quando chega, fala, caraca, pô, eu achava que a felicidade tá aqui. E não tá? Onde que tá a felicidade, então? E começa a entrar em parafuso, né? Ó, uma das pessoas mais saudáveis que eu conheci na minha vida tem um sobrepeso considerável. Que legal. Então, é assim, ela tem sobrepeso. É uma colega que estudou no colégio comigo e muito tempo a gente perdeu o contato. Há pouco tempo ela me seguiu no Instagram e eu via que ela sempre teve sobrepeso e ela sempre lidou muito bem com aquilo, só que ela tem escolhas saudáveis, ela faz escolhas adequadas para ela realiza exercícios físicos e ela não pensa naquilo como uma finalidade corporal. Ela pensa como uma finalidade pessoal, então ela se sente bem. E eu posso, porque assim, aquilo me chamou muita atenção e eu chamei ela para conversar. Eu falei, poxa, cara, me conta um pouco da sua história, me fala como é que é, tal. E ela me contou, ela falou assim, cara, eu faço boas escolhas alimentares, eu escolho isso, aquilo, realmente são boas escolhas, ela varia os alimentos, ela come todo tipo de alimento, ela come legumes, ela come verduras, ela come diferentes tipos de massas, e ao mesmo tempo ela se exercita, e ela entende que aquilo que ter um corpo diferente não vai ser a felicidade dela vai viver os momentos que ela gosta, com moderação, para que aquilo não seja extrapolado, e ainda assim ela consegue cuidar dela. Sim, e nesse caso, os exames dela, tudo equilibrado, sem problema nenhum. É uma pessoa super saudável. Exato, uma pessoa saudável. Uma vez aconteceu da minha glicemia dar um pouco mais alta, beleza, reduzi um pouquinho aqui, ali, já ajustou. Voltei, daqui a um tempo faço meus exames bioquímicos. Cara, tá tudo certo. Beleza, segue o jogo. Né? Que show. Então, e tem inclusive um estudo científico, eu falei dele hoje para um aluno que veio aqui, e o estudo científico concluiu que, porque o treinamento ele foi feito para desenvolver capacidades, ele não foi feito para emagrecer. Emagrecer e ganhar massa não é um objetivo, não é uma finalidade do treino, não é um fim, ele é um meio. Então, emagrecer e ganhar massa é uma consequência de um treino e uma alimentação bem feitos. Então, o estudo concluiu que as pessoas que mais emagreceram foram as que pensaram no condicionamento físico. Então, a pessoa ia para uma academia, para um nutricionista, pensando em melhorar, não em emagrecer, porque você não está sendo punido por aquilo. Você não está se punindo, tendo que comer mais legumes e tal, e fazer mais exercício. Não, você está procurando melhorar. Então, é muito legal ir para um centro de treinamento, uma academia, pensando em ficar mais forte, mas é muito chato pensando em emagrecer. É muito legal ir no nutricionista sabendo que ele vai mexer em pontos que vão ser agradáveis, que você vai comer alimentos que você gosta. E na quantidade adequada, carboidrato, proteína, gordura, e não que ele vai te obrigar a comer mais salada. É muito ruim pensando que ele vai te punir, porque o nutricionista ele vai mandar eu parar de comer um monte de coisa. Muito pelo contrário, muitas vezes eu peço para a pessoa comer mais coisas do que ela gosta. Sim. E a pessoa para de pensar também. E é legal esse estudo, né? Porque é isso, a pessoa ela para de se cobrar tanto, e eu acho que a cobrança exagerada, né? A autocobrança exagerada é isso, só tende a fazer com que... Eu acho que aí envolve um pouco o lance da gratidão, o quanto a gente deixa de ser grato pelas nossas vitórias diárias, né? E é isso, eu acho que aí começa a descarregar, aquilo. Eu penso tanto naquilo, eu fico com aquilo tanto rodeando meus pensamentos que ele começa a materializar
no meu corpo de alguma forma, né? Então, cara, eu me torturo tanto, cara, eu quero tanto, é tanto estresse, é tanta cobrança que o meu corpo ele acaba sentindo o impacto de tanto pensamento negativo, né? Então, com descarga de hormônio que não é interessante, acaba Exato, armazenando mais gordura, exato. né? Começa a aparecer as dores, né? As psicossomáticas e esse estudo, pô, que legal, cara. De quando esse estudo, você sabe, Arthur? Você lembra assim? Júnior, se eu não me engano, ele é de 2018 ou Bom, 2019. recente. E compara esses dois grupos. Quem queria, Exato. quem queria emagrecer por fim e quem acabou emagrecer, e quem não queria emagrecer, queria saúde, queria o que Condicionamento o físico. exercício e a alimentação ia proporcionar e acabou, Exato. esse que não estava se preocupando tanto com a alimentação acabou emagrecendo mais. Ou, com Exato, a alimentação não, porque com o emagrecimento, né? Não e, estava se e preocupando. eles, exato, eles concluem que a ideia é que você, quem melhorou mais a sua capacidade física, quem aumentou mais o seu VO2, foi a pessoa que conseguiu emagrecer mais. Foram as pessoas que conseguiram emagrecer mais. Então eles concluíram que o treinamento é para melhorar as suas capacidades. E claro que também tinha o fator psicossomático. Então eles entendiam que o fator emagrecer era um fator de estresse. Ah, será que eu estou fazendo isso direito? Ah, mas eu fiz tudo certinho a semana e emagreci tantos quilos, eu não perdi tantos centímetros de abdômen. Então, aquilo, a pessoa que pensa no condicionamento, ela não pensa nesses pontos acessórios ali ao treinamento. E é inerente. Eu gostava muito de falar para os atletas, eu vi que alguns atletas aí entraram e eles, porque eu queria ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Cara, se começa a treinar direito, eu posso te garantir que independentemente do treino que você faça, você vai ganhar massa muscular. Você vai conseguir gastar calorias, você vai conseguir perder gordura. Vão ter as adaptações, né? Não tem jeito, né? Exato, concentre-se no que você foi fazer e não no que você quer que aconteça. Ah, show, show. Ó, então deixa eu pontuando aqui. Então, ó, entendeu que naquela vida vai ter que acoplar vida e alimentação, entendeu como é que a rotina da pessoa acrescentou, né? Casou lá, pôs a Sim. quantidade de refeições necessárias para aquela pessoa, muitas vezes entende como está funcionando o organismo dela. Às vezes ela está em deficiência por conta do baixa ingestão de energia, equilibra isso, né? Cara, qual que seria, tem nenhum próximo passo, assim, que nem, por exemplo, que você já... antes disso, qual que é essa proporção das pessoas que comem menos do que deveria, Arthur? Você tem uma ideia das pessoas que te procuram? É a maioria, a minoria, metade? Júnior, cara, para ser sincero, eu diria que uns. Pensando, é que o atleta de alto rendimento ele tem um sistema de regulação muito bom. Mas mesmo o atleta levando em consideração, mesmo o atleta de alto rendimento, eu diria que mais de 90% com certeza. Caraca, mais de Mais de 90% 90%. das pessoas que te procuram estão comendo menos do que deveria? Sim, é que assim, naquele momento que elas me procuram, Ah, muitas tá. estão comendo mesmo porque elas não sabem mais para onde ir. Mas elas alternam o processo de comer muito pouco e alternam o processo de comer em demasia. É por conta Mas de geralmente, frustrações, né? exatamente, geralmente no momento que a pessoa me procura é o momento que ela está no mínimo e ela não sabe mais para onde ir. Tipo, já tô fazendo isso aqui um tempo e não tá adiantando e eu tô começando eu vou perder Exato. o controle e vou chutar o balde de novo. Normalmente é assim, Exatamente, né? exatamente. Ela vai voltar para aquele processo e ela vai começar a tirar e vai ver resultado e vai parar. E ela precisa de uma luz. Ela precisa falar assim, cara, me direciona, porque eu não sei para onde eu vou, eu já diminui tudo. O próximo passo é viver de água. E não é possível. E aí, dentro disso, você vê que as pessoas, os principais pontos que a pessoa mexe, eu parei de comer arroz, parei de comer batata, parei de comer carboidrato no contexto geral, eu não como mais gordura, hoje em dia eu vivo de proteína. Cara, se você comer muita proteína, vai desbalancear a sua flora intestinal e você vai engordar. Você vai ganhar peso. E pode Muita trazer proteína consequências também. muito drásticas. Na live passada eu comentei sobre uma moça que chegou até mim e ela falou que alinhou com a nutricionista, que é o que eu falei na live passada. Até aí eu acreditei que ela estava alinhada com uma nutricionista e ela foi simplesmente e tirou. Ela já não era uma pessoa que comia muita fibra, tirou carboidrato e ficou à base de proteína.
ela realmente ela começou a emagrecer, só que chegou um momento que começou a se sentir mal, dores, começou a investigar. Aí quando ela chegou aqui, ela falou para mim, Júnior, eu acho que eu tô com câncer, cara, no intestino, eu tô morrendo de medo. Aí ela deu sequência, né, aos exames. O que aconteceu? O intestino dela parou de funcionar por conta da falta de fibra. Na época o médico orientou a falta de fibra, falta de carboidratos, o seu intestino parou de funcionar e começou a ficar constipada mesmo, a ponto de o médico falou para ela, mais um pouco você poderia entrar num quadro de infecção generalizada, porque o seu intestino ele não ia suportar, ia começar a passar para o sangue muito, uma infecção, né? Acaba infeccionando o corpo de forma generalizada. Aí foi onde que ela começou Aí ela entendeu como o médico deu né? Aquela dura, e aí ela alinhou com o nutricionista e aí seguiu e conseguiu, cara, conseguiu reverter conseguiu fazer o intestino voltar a funcionar de forma equilibrada, né, cara? Que perigo, Poxa, né, Arthur? Cara, muito perigoso esse lance de cortar o carboidrato, porque minha amiga cortou, eu vou cortar, o meu amigo cortou, o vizinho falou, a prima comentou, vou cortar. É um grande perigo, é uma armadilha, não é? Exato, é uma armadilha e é muito do que a gente vê assim, de informação. Porque a informação, ela além de um pouco mastigada, ela chega complexa para as pessoas. Ela chega num ponto que ela já está lá no profundo, sendo que a pessoa ela não comeu o básico, ela não tentou ajustar, comer nas horas que ela pode, os alimentos que ela pode, que ela precisa ali para aquele momento. Eu não... Cara, tem gente que não gosta de jantar, eu não gosto de comer comida na janta. Cara, você gosta de comer um lanche? Gosta de comer um lanche. Cara, vamos montar um lanche aqui que se adequa para as suas necessidades do tempo. Não precisa parar de comer, porque depois deu de noite, eu evito jantar. Você tá um cara muito paciente, jovem, que falam para ele, você tá comendo à noite, por isso que ele tá engordando. E às vezes é só distribuir. Cara, se fosse mal, os atletas do handball aqui estavam obesos, porque os caras treinavam das 7 às 10h30 da noite. Cara, esse cara vai chegar em casa, tinha cara que comia, juro, Júnior, 400 gramas de arroz, cara, antes de dormir. Mas 400 gramas de arroz é meio quilo de arroz. Lá na janta, lá? Cara, esse cara precisa, acabou de gastar um monte de calorias, esses caras perdiam gordura, porque eles davam duro. E às vezes a pessoa treina à noite numa academia, e ela faz um treino bom, cara, ela precisa comer depois. Senão ela vai acordar estressada. Tem muitos estudos que falam, eu não tomo café da manhã, mas eu não gosto. Calma. É um ponto que a gente precisa conversar muito. Você não gosta ou você nunca tomou ou te ensinaram que não pode tomar? Porque pular o café da manhã também é um estudo, tá? Altera as capacidades físicas ou o seu desempenho dos exercícios feito de tarde. Ou no fim da tarde ou à noite. Caraca, então, tem estudos falando sobre isso? Reduz a tua capacidade em outros horários. Comer menos carboidrato reduz a nota de escolares em provas. Então a gente tira coisas aleatoriamente, porque as pessoas fizeram. Mas tinha um cara na USP que eu conhecia e ele era meio inteligente demais. Vamos colocar assim. Por quê? Por que eu acho que ele era inteligente demais? Porque muitos estudos faziam aquele protocolo 4 semanas, low carb, jejum intermitente. Em 4 semanas é um processo que fisiologicamente, o que a ciência mostra que até 4 semanas de jejum intermitente, controlado com exames bioquímicos, parece ser legal, mas não é superior a comer uma dieta hipocalórica bem distribuída durante o dia. Não é superior. Só que esse cara ele pegava depois de 4 semanas e analisava, fazia os exames, os artigos observacionais, que eles não têm tanta validade científica, mas o ponto que ele via é que essas pessoas que participavam, depois das 4 semanas, começavam a comer muito mais. Porque 4 semanas é o limite do seu corpo. Fala, cara, você não consegue mais do que isso. Não adianta você perder o peso, mas o reganho geralmente chega a ser o dobro do que você perdeu. Se você perdeu 4, você vai ganhar 8. Cara, muito comum isso acontecer. Então, quando as pessoas, assim, esse lance da moda do jejum intermitente, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, tem que alinhar muito bem isso com um profissional, né, Arthur? Sim, porque são estratégias, Estratégias são coisas pontuais, sim, necessárias. Vou ser muito sincero, eu nunca prescrevi um jejum, eu nunca prescrevi um low carb, eu nunca.
Eu sempre coloco macronutrientes bem distribuídos, mas eu jamais tirei algum. Jamais. Ah, ótimo. Então, Você não pode, ou vou deixar só 20% da sua alimentação de carboidrato. Cara, é muito difícil ver plano alimentar que eu monto que tem menos de 50% de carboidrato. Porque é energia para o sistema nervoso, é energia para, cara, sistema cardiovascular, sistema neuromuscular, é energia. A gente está falando sobre energia, se movimentar. sim, e eu acho que até o próprio sistema, ele também não, eu acho que ele não dá conta também de níveis tão baixos durante muito tempo de carboidrato, né? O próprio Não sistema dá, começa a acusar. supercompensar. Igual no caso da moça que o intestino começou a avisar ela, né? Tipo, ó, parei, Exato, parei. exato. E no caso dela foi intestino, mas muitas vezes pode ser outras coisas, né? Às vezes a pessoa pode começar a ter muita sonolência, cai rendimento. Dor de cabeça, que é um dor de sintoma cabeça. muito abrangente, pode Sim. ser. Cara, que legal, Arthur. E teria um próximo passo, assim, numa primeira sessão, que você orienta essa pessoa que te procurou, aí, a partir disso tudo entendido, aí você fala, não, agora eu vou montar, vou distribuir tudo, né, os nutrientes aí no seu dia, e te mando. É assim que funciona? Sim, sim. Aí a gente geralmente monta ali, a gente já vai para uma parte mais técnica. Eu gosto muito de explicar porque eu estou montando aquilo, mas aí a gente já entra. Você vai comer tanto de carboidrato nas suas refeições, tanto de proteína, tanto de gordura, por isso, por isso, por isso. Nos passos subsequentes, eu nunca vou para o ideal de primeira, porque o ideal ele tem que ser alcançado. Ele não pode ser jogado de primeira, igual não é uma isca que você joga e vai puxando. Não, você vai entrando com aquilo aos poucos. E aí, ao longo das consultas, até vi ali um comentário, não sei quem fala da importância do retorno. O retorno, para mim, ele já é a parte técnica ganhando um pouquinho mais de espaço. Cara, você conseguiu perder um pouquinho de gordura e manteve sua massa muscular. Um exemplo, tá? Fazendo o que você fez. Cara, talvez agora, se a gente aumentar um pouquinho o carboidrato, a gente consiga ganhar um pouquinho mais de massa muscular e talvez até perder um pouquinho mais de gordura. Cara, que maravilha. Então é aquilo, você não idealiza já o ideal para a pessoa de cara e falar, ó, vai, toma que é sua. E vai. Não. Você vai dando, você traça um planejamento e vai passo a passo com essa pessoa até ela chegar aí num nível ideal, no caso, para ela, né? Sim. Quanto tempo mais ou menos leva esse processo, Arthur? Júnior, normalmente, tá? Eu acho que varia muito, né? Mas assim, em média. Varia. Tem estudos que mostram que a mudança de comportamento varia entre 18 e 600 e poucos dias. Então, tipo, não existe um padrão, mas dá para perceber que quanto mais a pessoa entende da rotina dela primeiro, melhor esse processo. Então, o processo não está atrelado ele está atrelado ao que você come, o quanto você come, mas ele está também atrelado ao quanto você entende do seu dia. Esse processo vai acontecendo primeiro. Porque a pessoa acha que ela tem que... A vida dela agora vai participar da nutrição. Eu gosto de falar que a nutrição... Eu odeio que a pessoa pense em mim no dia a dia. Eu quero que ela se alimente sem... Putz, agora tem que fazer o lanche que o Arthur pediu, não sei o que, não. Eu quero que essa pessoa... Pô, meu lanche agora, facinho aqui, vou comer meu iogurte, não sei o que e tal. E assim vai. E aí os próximos passos aí ajustando isso tecnicamente aos pouquinhos. Tem que dar tempo. Não tem jeito. É tempo. O processo... Normalmente você leva quê? 3, 4, 5 sessões para fazer esses ajustes? Num contexto geral, putz, é difícil de falar, mas eu vou te dar um parecer aí do sexto encontro, na sexta consulta, sétima ali, a pessoa começa a falar assim, poxa, agora eu atrelei mais de 80% dentro do meu dia a dia. Isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar. Eu falo que se você conseguir seguir mais de 80% do seu plano, você vai ter resultados excelentes. Mais de 60%, bons resultados. Menos de 60%, serão resultados excelentes. Por que, Arthur? Se eu estou comendo menos de 60% que eu como, eu vou ter resultado excelente. Porque eu já sei que o caminho não é aquele. Se o caminho não é aquele, eu vou para outro caminho. Isso é excelente, eu já sei por onde não ir. Sim. Que desse certo, de primeira. Porque a gente não... Eu, particularmente, prescrevo pensando que a pessoa vai voltar reclamando pô, foi difícil incluir isso, aquilo, tal, não sei o quê.
Então, eu não espero que a pessoa já chegue aqui, pô, você diminui. Tanto que às vezes é muito comum eu nem fazer avaliação física nas primeiras consultas, porque a pessoa vem pensando no número, ela não quer nem saber se ela tá dormindo melhor, se ela tá com mais disposição, ela isso aí pouco importa, ela quer saber se a circunferência abdominal, se a dobra cutânea. Então, e é por Sim. isso que o atendimento online, ele ajudou muito. Por quê? Primeiro, o home office, as pessoas falam, pô, trabalhando de casa fica muito mais fácil seguir. Por quê? Porque a pessoa tem domínio, ela tem controle sobre o que ela está conseguindo fazer. E às vezes a gente não entende o poder do nosso controle, das nossas escolhas. E é isso que é o primeiro passo. Você tem que saber escolher o que você vai fazer. Ah, em casa eu como paçoca. Só que eu não preciso passar na padaria, comprar um bolo e não sei o que e tal. Ela tem menos distrações. E ao passo que a pessoa consegue se inserir melhor no processo de nutrição, mesmo com mais distrações, ela é mais fiel às escolhas dela. E fiel às escolhas não é não comer, mas é saber a hora, quando e o quanto comer. Tá mais fácil, então você enxerga que nesse momento de pandemia, as pessoas trabalhando muito de casa, tá um pouco mais tranquilo para elas seguirem aí o plano alimentar ou a nova rotina. Assim, tem os dois tipos de pessoas. Tem pessoas que, tá muito mais fácil, porque agora eu consigo fazer minha comida, eu consigo parar. E tem pessoas que, cara, impossível comer bem, eu tô trabalhando mais, eu tô dormindo menos, e a pessoa começa a comer, começa a pedir comida, muito mais comida nos famosos aplicativos de entrega, né? Tá. Então, assim, tem muito dos dois. Mas eu acredito que esse seja uma oportunidade muito difícil de conseguir novamente, da gente ter mudanças muito boas. E uma dessas é você parar para ver o que você está fazendo. Porque é muito difícil você estar lá na sua empresa, você vai almoçar no McDonald's, você vai no embalo. Você não consegue olhar para você porque você tem os ruídos. E ruído não é ruim, desde que você consiga lidar com ele. Sim, o ambiente ali, no caso, começa a influenciar muito, né? Começa a influenciar muito. E assim, num contexto geral, a gente se importa muito mesmo com o que as pessoas vão falar do que a gente está fazendo. Porque muitas das vezes as nossas escolhas não são iguais às dos outros. E tudo bem. A pessoa não gosta de ouvir rock, ela gosta de ouvir sertanejo, tudo bem. Só que as pessoas às vezes acabam, quem não gosta de sertanejo, às vezes acaba dando aquela, não entende o gosto da outra pessoa, não entende as escolhas. E seria legal que a gente entendesse também melhor essa questão de respeito. Eu, particularmente, tive fases que eu passei por isso. Assim, às vezes você escolhe ter escolhas, as pessoas às vezes que não têm as mesmas escolhas, elas acham que você está destoando. E muitas poucas pessoas pensam, tipo, cara, por que você está fazendo? Por que você está com essa escolha? Cara, que legal. Pô, mas você não sente vontade? Isso aqui? Pô, sinto, mas eu não tô com vontade. Pô, por que eu não vejo uma oportunidade de aprender ao invés de brincar? Eu posso brincar com o negócio, não tem problema. A zoeira tem que fazer parte, amigos e tudo mais. Mas, pô, será que eu não poderia entender o processo também que a pessoa está fazendo antes de dar aquela brincadinha? Tal? Antes de apontar, né? Porque assim, às vezes eu também tenho aquela vontade de mudança. Às vezes o aluno levanta a mão para perguntar na sala de aula, todo mundo começa a rir, fala, mas o cara não sabe, mas às vezes a pessoa está com a mesma dúvida dentro dela. Sim. Né? E muitas vezes a pessoa queria fazer o que você está fazendo, o que a outra pessoa está fazendo, e não tem coragem, que a gente fala muito aqui da teoria do elástico. Eu queria ser o que aquela pessoa é, mas eu não tenho coragem. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar laçar ela e tentar trazer ela, porque eu não quero perder ela, porque ela está evoluindo, ela está fugindo de mim. Eu não quero perder ela, mas também não quero pagar o preço da evolução. Eu laço aquela pessoa e fico fazendo força para ela não escapar de mim, né? Cara, eu te falo assim, ó, vou te contar um negócio assim. Às vezes a gente tá com pessoas, né? Claro que antes da pandemia, que todo mundo se reunia mais, ia comer e tal, não sei o quê. E às vezes eu tinha umas escolhas alimentares mais voltadas ao meu estilo de vida, ao que eu gosto de ser. E às vezes a galera zoava, sei o quê, que não sei o quê e tal. Aí beleza, passava aquele momento de euforia, aí ficava no mano a mano e falava, cara, mas e aí, como é que é? Você é nutricionista? Me conta, pô, é muito difícil, como é que eu faço pra passar com você? Me explica um pouco, é bom, é ruim? Então a gente tem, assim, dúvidas. É que a gente tem mais medo do que possa parecer pro outro. Então a gente tem muito medo do que a gente escolhe, mas a gente tem que escolher pra gente, né? Isso aí. Tem muita gente que se perde na alimentação e depois vira um ciclo vicioso, um ciclo do hábito, com relação a isso, né? A sociedade ali, o ambiente dela influenciando demais no alimento, e daqui a pouco
a gente automatiza isso, isso começa a virar uma grande verdade pra gente. Pô, Depois, para se desvincular disso, cara, é um parto, né? Tem que gastar uma energia danada e Ju, consegue? Ah, eu vou... reverte, reverte. Mas vai gastar uma energia danada por Cara, questões de querer agradar os outros, né? É, ó, exato, ó, exato. uma live que a gente comentou aqui, pô, agradar a avó, que você foi na casa da avó, e, cara, mas hoje eu não tava afim, não, mas você vai fazer desfeita, né, isso o quê, ou o parceiro, a parceira que quer, cara, tá, eu acho que cada um tem a sua verdade, né, e tá tudo bem, né, Sim, com certeza. tá tudo bem. E a gente tem que saber se posicionar. E eu tenho muita dificuldade de me posicionar, porque eu sou um cara que dificilmente falo não. Mas eu sei Sim, o quão mal isso me faz. Só que assim, eu começo a entender que, pô, falar não, às vezes é pro meu bem, a pessoa também tem que entender. Só deixa eu pontuar umas coisas aqui que eu considero essenciais, que a gente está falando sobre conceitos básicos de nutrição. sim, Para vai. mim, para mim tem uma história e uma opinião. A opinião é que a nutrição devia ser matéria escolar, devia estar no currículo escolar. Porque você Pô, vai para a escola, tem um estudo que mostra que crianças do ensino público se alimentam melhor que do ensino particular. Você vai para a escola, é risole, é coxinha, não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas eu penso o seguinte, se o cara consegue investir numa escola, será que eu também estou investindo na saúde do meu filho? Ou eu estou investindo só nele saber calcular, multiplicar? cara, Eu estou investindo na saúde dele também. Se eu acho que eu também. Sim, tem muita gente que acha que a escola também tem que educar o filho. Só que a primeira coisa que se a escola tirar a comida ali frita e começar a colocar coisas um pouquinho mais, escolhas um pouquinho melhores para imitação, você pode ter certeza que os pais são os primeiros a reclamar, porque o filho vai reclamar, mas não tem coisa, sim, mas pô, a escola é ruim, não sei o quê. Pô, mas sim, você não tá. Aqui é uma escola de educação, você não está querendo educar o seu filho? Nutrição faz muito parte da nossa escolha. E uma história muito chocante, tá? Sobre bases da nutrição. Que é o seguinte, uma vez teve um trabalho da faculdade, eu vi que tem colegas aí que estudaram comigo, eu acho que não foram os colegas que estavam no meu grupo, porque eu vi a Vanessa e a Amanda. Eu acho que nesse trabalho eles não estavam. E a gente foi numa escola e a gente fez um trabalho das crianças recortarem coisas e a gente colocou caixa das frutas, caixa dos legumes, e assim por diante. E aí, uma menininha, pô, a criança, né, na inocência, tipo, tio, não sei o quê, porque a minha fruta favorita é morango. Falei, pô, eu também gosto de morango, morango é mó gostoso, não sei o quê, tal, só que a menina, porque morango, morango. E depois, umas 2 semanas depois, a gente ia ter que explicar para os pais, na reunião de pais, esse trabalho. E aí, beleza. Chegou na reunião de pais, não sei o que, tal, a gente explicou, falou, não sei o que. Alguns pais se interessaram muito, outros muito pouco, outros nem foram. Mas aí no final da reunião, a menininha tava lá com a mãe dela, falei, e aí, tá comendo muito morango, não sei o que e tal. Aí a mãe dela, morango? Eu falei, pô, ela falou que a fruta que ela mais gosta é morango. Aí ela ficou pensando, olhando no morango, mas ela não come morango. Eu falei, ué, como assim? Ela falou, não, eu já sei, ela tá falando do fine, da balinha doce de morango. Então a menina começou a achar que morango não era fruta, era doce. Ela já perdeu toda a nossa, base. Isso me chocou muito, eu confesso que isso me chocou demais, caraca, velho. demais. Porque ela mal sabia que morango era uma fruta. Ela sabia que morango tinha acidinho, que ela gostava de morder e aquilo salivava a boca dela, né? E ela Caramba, então gostava de sensação. como tá distorcido, né? E você falando isso sobre a educação, né? Inserir na educação a nutrição na base, né? Na base da educação ali, cara, sensacional, né, Arthur? E, Porque, meu, muitas Júnior, vezes a pessoa vai se alimentar melhor, ela vai entender desde pequeno qual que é o caminho. Futuramente, ela pode reduzir muito mais os impactos que a má alimentação pode trazer para a vida dela, sem contar que ela pode aproveitar muito mais do que está aprendendo ali pelo fato de se nutrir melhor, né? sim. E, Júnior, e acaba ensinando em casa também, né? Porque em casa, em na casa. casa Cara, as casas estão complicado, né, cara? eu sou formado em Educação Física e Nutrição e até os 18, 19 anos eu não sabia o que era um carboidrato. Eu não tinha ideia do que era um carboidrato. Como é que eu ia saber se eu estava... você está comendo um carboidrato? Não sei o que é. Não sei o que tem. Então, assim, é complicado, porque pode parecer muita besteira você achar que incluir nutrição é um ponto a estar dentro da escola. Mas até onde eu sei,
até o último dia da sua vida, com algumas exceções, você vai ter que comer alguma coisa. Para chegar lá, você vai ter que comer. Cara, por que eu não posso aprender um processo que eu vou usar a vida inteira? Não, é sensacional, cara. É uma visão puta, extremamente moderna e visionário, né? Isso vai poder virar um projeto. Isso vai poder virar um projeto, cara, para educação, né? Para pública, sei lá, privada também, mas a privada eu acho que é um pouco mais. Vai variar, né? Mas acho que, cara, sensacional, cara. Sensacional. Em paralelo, né? A importância também, né, da inteligência emocional, trabalhar a inteligência emocional, né? A inteligência de como se alimentar. Pô, sensacional, Arthur. Sensacional. Cara, isso é visionário. Essencial. Isso são escolhas, assim. Eu tô vendo os atletas aí entrando e tal. Cara, é muito comum, mas eu sou atleta, eu tenho que me privar de um monte de coisa e também tem outro lado. Eu sou atleta e posso comer o que eu quiser. Cara, você é uma pessoa. Você só gasta mais calorias e tem necessidades especiais. Só um ponto, né, Júnior? Que o latido tá vindo em sincronia. Não é porque os nossos cachorros estão latindo igual, é porque você tá 1 metro daqui, você não sabe. Você tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Meu vizinho. Aqui. E aí, a gente não entende as nossas necessidades. Quando a pessoa entende, ela descobre que ela tem que comer mais do que ela come, é um choque para ela, porque ela foi ensinada a comer menos, fora da escola. E a pessoa já começa até a olhar meio torto, né? Tem muitos que chega tipo, você passa mais alimentação e fala, esse cara aqui, não sei não. Pô, vai acabar me engordando. Acho que deve ter muito disso, né? Eu tenho uma sorte danada, viu? Sei lá porque que acontece essas coisas, mas eu tenho muita sorte, porque uma vez eu atendi uma menina e ela queria ter um físico diferente, não sei o que e tal. Eu falei, cara, vamos comer mais? Só que ela, assim, ela tinha receio de comer mais. Mas ela confiou em mim. E ela começou a comer mais e ela foi chegando nos resultados dela. Aí, tipo, do nada, tipo, uns meses depois, assim, passou uma menina aqui comigo. Eu falei, cara, sei o que e tal, vamos comer mais? Dele, pô, você é louco, que comer mais? Comer mais eu vou engordar, não sei o que e tal. A sorte que eu tenho é que esse menino ele era meio apaixonado por essa menina que eu atendi. E e eu não sabia que eles conheciam. Então eles foram conversando. E ele falou pra ela, passei com o nutricionista que mandou comer mais. Muito louco, não sei o que e tal. Você tá louco comer mais? Não sei o que. Daí a menina falou, que nutricionista que é? Falou, o Arthur. Ela, pô, eu passo com o Arthur. Eu comecei a comer mais também. Fiquei meio assim no começo. Deu certo. Não sei o que. Aí chegou, isso já, o menino sumiu, nem me mandou minha mensagem. Eu nem cobrei a consulta dele também, porque se o cara não gosta do meu trabalho, eu tô aqui para fazer o que eu acredito, né? Aí, beleza, chegou uns 2, 3 meses depois, ele mandou mensagem, comecei a fazer o plano aqui, realmente tá dando certo, não sei o que e tal. Assim, são acasos da vida, mas aconteceram, mas o cara falou assim, você é louco. Ele falou para mim, você é louco, você não sabe o que você tá fazendo. Eu vou procurar outro profissional. Show. Tudo bem, Show. Beleza? Show. Ô, Arthur, assim, sobre tudo isso que você foi falando, eu vi a importância, quer dizer, eu já tenho muito isso dentro de mim, né? Mas até para as pessoas que estão vendo e as pessoas que vão ver, né? As gravações, eu acho que também é muito interessante. O quanto é importante a pessoa quando ela decidiu mudar o estilo de vida com relação também à alimentação. É importante buscar um profissional, né, Arthur? Com certeza, com certeza. Hoje, assim, eu não tenho condições no momento de passar por um profissional, mas hoje a gente consegue também buscar informações bem interessantes que possam eu acho que não é igual passar com um nutricionista mesmo ali, tete a tete, mas tem muita coisa boa também na internet, né, que dá para tirar na internet, que a pessoa consiga, mas o quanto é importante a visão do profissional e largar a mão desse lance na nutrição existe muito isso, né? A gente, como educador físico, também vê muito isso nas academias, do tal do autodidata, né? Não, eu vou fazer assim porque vai dar certo, fulano falou que vai, não sei o que. E a grande armadilha que as pessoas entram, né? Nesse lance do autodidata e vou resolver aqui. As pessoas têm que tomar muito cuidado na hora que ela resolve pesquisar por conta própria,
quem é que ela está pesquisando, né? Do lado de lá, se é um nutricionista mesmo, se é uma pessoa que simplesmente deu certo para ela e está replicando para todo mundo. Isso exato. Procurar informações e aquilo que você está consumindo ali na sua rede social também é muito importante. Porque às vezes você quer consumir, você tem o seu espelho. Eu quero ser que nem tal pessoa. Só que muitas vezes você não tem a mesma capacidade de investir, e você é uma outra pessoa, mesmo que você tivesse exatamente as mesmas condições, você não seria igual àquela pessoa. E aí que está o cuidado, porque eu acho que assim, quando a gente busca entretenimento e a gente começa a ter certas pessoas como espelho, eu acho que o espelho não pode ser como a pessoa é, mas talvez você tirar lições do que a pessoa faz. Tipo, poxa, aquela pessoa é muito certeira nas escolhas, ela tem muita certeza do que ela escolhe. Cara, é um bom ensinamento. Sim. Você não pode aprender que a pessoa come chia com arroz no almoço. Você tem que aprender, ela é muito redutiva, ela gosta do que faz ela ter bons resultados. Será que eu não posso procurar um profissional que me ajude? Igual você falou, não tenho condições de pagar um. Mas, eu tenho condições de escutar um, né? Que eu entenda que o que ele me fala. Porque a gente sabe que quando uma pessoa fala algo agradável pra gente, a gente recebe de uma forma mais que nos acalenta. Tipo, poxa, você pode comer um chocolate, você deve comer um chocolate e tal. E por trás de tudo, vi que o Renato tá aí, o Renato Pelaquim, ele é um amigão, e esse cara é um gênio, tá? Da questão cardiovascular e tal. Trabalha no... Cara, H-Core, Incora, um cara sensacional. É grande, hein? É grande. É bichão. É bicho grande, cara. E é muito legal porque por trás dessa visão do comportamento, o nutricionista está pensando, se eu der tal coisa, será que o sistema imunológico dele vai agir de tal forma? Será que o sistema cardiovascular vai agir de tal forma? Será que o sistema neuromuscular vai agir? Como que vai ficar a questão de neutrófilo, de basófilo e tal? Porque a gente também pensa nisso. Só que a gente sabe que a gente não pode ir direto ao ponto. Ao longo de um período de tempo, um estudo concluiu que ir entrando com o processo nutricional a longo prazo ajudou a reduzir o consumo de medicações, principalmente atreladas a diabetes e a problemas cardiovasculares. Né? Então a pessoa... Então esse estudo foi assim, vamos ver, aí você vai me ajustar para ver se eu entendi. O processo da nutrição, ela foi gradativo ou não? Eu mudei a minha alimentação e a longo prazo eu tive resultados interessantes. Foi gradativo. Foi gradativo a longo prazo. Tá falando sobre um processo gradativo de mudança de hábito de alimentar, no caso. Exato. Caramba, que legal. Tem um nutricionista, o Felipe Nassau, ele é um cara que eu gosto, e que é um cara muito legal para se ouvir. Ele fala uma coisa que para mim é muito verdade. Se você pega uma pessoa com alterações bioquímicas e você melhora a condição nutricional dela aos pouquinhos, faz outro experimenta comer melhor e faz outro daqui 6 meses. Come melhor e se exercita, faz outro daqui 6 meses. Vê se você realmente precisa de medicação, porque a medicação ela é na hora, né? Vamos melhorar isso. A glicemia tá alta, vamos baixar ela. Cara, dá tempo. Melhora a tua nutrição aí, tuas escolhas durante 3, 4 meses e faz exercício pra você ver. Sim, sensacional. E sem contar que não fica terceirizando por um remédio, né? Uma substância que você vai ter que ficar... num galho, né? Você cobre o peito e descobre o pé. Exatamente. Cobre o peito e descobre o pé, né? E é muito comum, né? Isso é comum. Ixi, isso é o que a gente mais vê por aí, né? Fechou. Arthur, eu tô vendo aqui, cara, nós passamos há bem de 1 hora antes que o Instagram derrube nós. Deve estar interessante, né? Não sei, o Instagram tá deixando. Tá, e passamos bem, tá dando mais de 1 hora e talvez 1h10 aí. Uma palavra final, de repente uma conclusão do que a gente conversou aqui. O que você deixaria assim de conselho, cara, para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir, principalmente, porque quem tá ouvindo, eu percebi que são muitas pessoas que já conhecem a gente, né? Que conselho que você daria? Para fechar. Seja fiel às tuas escolhas que te fazem bem. Fazer bem não é ter um corpo esculpido, não é... Seja fiel às tuas escolhas, às escolhas que te fazem bem. Porque se eu tô no exemplo lá que eu citei, se eu tô
roda com amigos e eu faço as minhas escolhas, cara, não fique com vergonha das suas escolhas. Sorte é de quem procurar entender as suas escolhas. Não se deixe levar, então, seja fiel ao que te faz bem, ao que te traz resultado efetivo, resultado de se sentir bem com você mesmo. Maravilha. Seja fiel. Sensacional. Que é bom. Sensacional. Ô, Arthur, eu só vou te contar o porquê, porque assim, eu só antes que derrube pode falar. Pode falar. Eu sou metódico. Quem me conhece sabe que eu sou metódico, que no horário eu tenho que comer 1h da tarde, eu vou comer a 1. Eu sou metódico, eu gosto desse estilo. Eu sou assim. Sim. Tá? Então eu peso os alimentos que eu como. Ah, Arthur, eu preciso de uma balança para pesar? Cara, não precisa, mas eu gosto. Cara, eu vou comer 150 gramas de arroz no almoço, é 150, mas deu 152, eu tiro 2 gramas, porque eu sou fiel, não tá lá 150, eu quero 150. Eu aprendi a virar bem com aquilo. Eu sou fiel. Ah, mas vamos zombar de mim, cara, mas eu tô sendo fiel a mim mesmo, né? Não, e tá tudo bem, né, cara? Porque assim, é o que você falou, pô, eu curto, já faz parte, talvez, até do seu histórico de atleta, né? Tantos anos aí como atleta, cara, ele lida muito bem com isso, né? Mais jovem. Quando o atleta fica mais jovem, né? Há um tempo. Mas, cara, é sensacional, Arthur. Ô, Arthur, e para quem quiser te achar nas redes sociais, querer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, quais são? Por onde as pessoas te acham, cara, na rede social? Ju, pelo Instagram aqui mesmo, né? @ArthurPCelestino. Tem o meu arroba de treinamento, que é @sports_watts, watts de potência mesmo, WATTS. E geralmente por lá. E lá você pode mandar um direct e tudo mais. Se você jogar meu nome, Arthur Plácido, no Google, vai aparecer a página da Hitbox, que é o aplicativo que eu utilizo. Lá tem meu telefone, pode mandar mensagem, não ligo não. Eu vou responder quando eu puder também. Mas, sim, assim, geralmente tô atento a isso. Só mandar mensagem. A gente tá meio corrido, mas a gente faz o que é possível. Eu vejo aqui, meu vizinho não para, ó. Meu vizinho tá aqui. A gente tenta. Chega cedo, tarde, você também sabe como que é isso. É isso aí. Parabéns, viu, Arthur? E obrigado aí pela sua colaboração, pela sua aula. Eu acho que é isso, né? Antes de qualquer coisa de pensar em alimentação, você trouxe hoje coisas muito pertinentes com relação a entender quem eu sou, quem é a minha rotina. Cara, vai ter alguns deslizes, tá tudo bem. Sim. Mano, sensacional. Porque existem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que vão comer um hambúrguer de segunda noite e achar que estragaram tudo, e as pessoas que vão comer um hambúrguer de segunda noite e falar assim, fiz o que eu queria, vou seguir minha vida daqui em diante, seguindo o que eu tinha que seguir. Seja uma segunda pessoa, porque comer hambúrguer é muito bom. Tá doido, Maravilha. Bicho. Maravilha. Não vai estragar tudo, pelo contrário. É isso, né? Cara, a alimentação também faz parte, né, de um contexto social, faz parte e tá ligado aos nossos prazeres, né? Tá ligado, não tem jeito, né? Então saber administrar isso, né? A gente deslizei, saber que é uma exceção e respeitar as exceções, não é? Cara, elas têm que existir. Eu lembro em matemática que eu fui mal numa prova, mas na época eu estava aprendendo aquele esquema de prova real. Então, você tem um número que é uma prova real e que aquilo. Mas assim, uma regra só é fiel se ela não acontece 100% das vezes. Então você tem que ter o erro da regra para ser verdadeira. Na matemática isso acontece. É isso aí. Você precisa ter uma exceção, senão ela não é. Se essa regra você não consegue entender. Tem um cálculo que me mostra que ela não é verdadeira. É isso aí. Então você não consegue identificar, reconhecer, né? Exato. É isso aí, só maravilha. Um ponto, assim, eu sei que eu já tô passando aqui muito. Manda ver, cara. Manda ver, tá na hora. Tamo aí, né? Legal. Tá muito legal. Eu vou falar porque eu nunca contei essa história, a não ser... Eu acho que eu contei essa história só pra minha namorada. Mas eu vou falar porque que eu escolhi fazer nutrição, cara. Eu escolhi fazer nutrição, todo mundo fala porque você gostava de bioquímica, porque você gostava... Eu amo bioquímica, amo fisiologia, amo biomecânica, amo tudo, todas as matérias técnicas. Mas eu escolhi fazer nutrição, e muita gente vai zoar aí, mas é porque eu gosto muito do filme Ratatouille. Porque ele fala que qualquer um pode cozinhar. É um filme muito, assim, ele é muito simplista, mas ele me traz muita coisa. Ele fala que qualquer um pode cozinhar. Só que ele me traz que a alimentação ela tem a ver com o sentimento, cara. Então eu não posso prescrever
Brócolis, para um cara que não gosta de brócolis, só porque eu sei que o brócolis é tal, eu posso fazer de um jeito que ele goste, que ela goste, Sim. que a pessoa, puta, eu amo o meu lanche da tarde, eu não vejo a hora que chega a minha ceia, o que eu como antes de dormir, eu adoro, eu amo meu café da manhã. Ó, isso para mim é melhor que E perder tem os como 10% de compensar, gordura, né? massa. E tem como compensar, né, Arthur? Que, pô, não gosto de brócolis, cara. Você consegue encontrar propriedades do brócolis em outros alimentos que Consegue, talvez você curta e vai, tá tudo bem, consegue. né? Isso é conceito básico da nutrição, porque quando a pessoa vem, ela tem uma lista de substituição. Eu falo, cara, olha a lista de substituição, não quero que você come arroz com feijão todo dia, pelo amor de Deus. Eu quero que você saiba trocar um arroz pelo macarrão, porque daqui 6 meses eu quero você fora do meu consultório, eu quero ver você vivendo sua vida, sendo feliz. Você quer vir aqui uma vez por ano? Quem já passou comigo sabe que eu falo isso. Cara, quer passar uma vez por ano aqui para ver como é que você tá, para tomar um café comigo? Vem aqui, passa uma consulta, faz um retorno e a gente toma um café e dá risada, beleza. Mas daqui 6, 8 meses, um ano, em alguns processos mais demorados, eu quero ver você livre daqui, eu quero que você não precise de um nutricionista, eu não quero ser o pai, a mãe de ninguém, eu quero te ajudar a te entender, a fazer suas escolhas. Então, quanto antes você entender sua lista de substituição, que você pode trocar arroz por macarrão, por cuscuz, quem gosta de cuscuz, por mandioca, quem gosta de mandioca, quem quiser, cara, vai ser feliz, vai comer. É isso aí, cara. É isso aí. Hoje em dia tem essas pill foods aí, cara. Deus que me livre comer pílula no lugar de comida. Ah, tem isso mesmo, né? Não é uma crítica, mas assim, eu acho que se você consegue comer comida, cara, eu prefiro comer um bife do que tomar um whey protein, cara. Sim, com certeza, né, É cara? muito de cada um, mas eu prefiro bife. É, isso aí. E o quanto isso é industrializado, né, cara? Eu acho que assim, vai se descobrir muitas coisas sobre isso ainda. Mas, cara, é muita industrialização ali. Cara, tem muita indústria no lance? Não sei. Não Ju, sei, né? você me deu um viés aqui, porque eu atendo uma menina que é advogada de uma... Ela defende as causas das indústrias alimentares. E é muito louco, isso é muito louco, porque ela defende o alimento industrializado e as empresas, há um tempo atrás, queriam derrubar o Guia Alimentar da Sociedade Brasileira. Tá? O Guia Alimentar Brasileiro, que é um guia feito para as famílias, para ajudar, assim, faça suas escolhas melhores e tudo mais. Isso é de graça, isso você entra lá no site aí do governo, você consegue baixar, cara. Tranquilo, lá vai ter um guia muito bacana pra gente. E Sinistro, ela tinha que defender a causa dos industrializados. Caraca, mano. E assim, era punk, porque ela gosta muito de alimentos industrializados, mas não faz mal, não sei o que e tal. Eu não vou nem muito ao mar, nem muita terra, porque eu gosto de praia, então eu acho que tem que ter um pouco dos dois. Então eu gosto de um pouco de mar, um pouco de terra. Cara, você precisa disso, você não consegue fazer uma escolha mais in natura, não consegue, Arthur. Tudo bem, vamos começar aqui aos poucos. Assim como a pessoa que chega aqui e fala, cara, eu queria entrar no estilo de vida vegano, vegetariano, eu como carne. Pô, vamos fazer isso aos poucos? Pô, vamos fazer isso aos poucos. Zero problemas. Então, assim, você pode comer. O industrializado, ele tem os químicos, e eu não estou incentivando o consumo de industrializados, mas ele também foi feito para fazer o alimento durar mais. Também existe isso. Eu também não concordo com a quantidade de químicos que eles colocam, de tal, mas eu acho que o alimento, quanto mais você cortar o alimento, quanto mais você mexer no alimento, quanto mais você fizer isso com o seu filho, com sua filha, desde pequeno, mais prazer ele vai ter em ser o seu filho, em comer bem. Isso com certeza vai somar, cara. Então, o industrializado vem para ajudar a nossa vida em alguns pontos, mas o que a gente consegue fazer, se eu consigo fazer 99% ali, manipular o alimento, faça, pelo amor de Deus. Sim, sim. Mesmo porque do lado de lá também nas grandes indústrias existe uma relação, né, ao capitalismo, e hoje a gente percebe o quanto os alimentos também estão acabando viciando, né? O quanto eles viciam. Então, mas é aquilo, né? É aquilo que você falou, cara. Mas não vai ser o fim do mundo se eu tiver alguma coisa relacionada a algum industrializado, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E eles fazem isso mesmo. Tem um livro chamado Sal, Açúcar e Gordura, que é um livro fantástico, fantástico. E lá ele fala de algumas coisas da indústria. Por exemplo,
e também não é uma crítica à indústria, mas tipo, a Coca-Cola vai nos países e ela pega um monte de criança e fala, toma um pouquinho dessa Coca, tal. Aqui foi mais escolhido, eles vão produzir, porque sabem que o paladar daquele país é para aquele tipo. Então, se você for dos Estados Unidos tomar a Coca, é diferente. O café dos Estados Unidos é diferente do daqui. Então, Isso aí. É isso. Tá? Você vai na Colômbia, o café colombiano eu acho delicioso. O café tem... Gente, não é porque eu viajo, não. É porque eu gosto de café, eu gosto de café, eu compro. Quem dera, pudesse ir para Colômbia, pudesse ir para Marrocos tomar café. Não, porque hoje em dia nas cafeterias a gente tem isso à disposição. Então você toma um café que é marroquino, muito diferente do café colombiano, que é diferente do café brasileiro. Sim, cara, sim. delícia demais. Só Sim. que é muito de acordo com o paladar de cada um. Então as empresas usufruem dessa informação. Eles vão ajeitando do jeito que eles acham que vai consumir mais, no caso, né? Voltando ao consumo, né, na verdade. Com certeza. Eu quero vender, né? É isso aí. Arthur, obrigado mesmo. Obrigado por essa aula aí que você deu. Não só relacionada, né, à nutrição, como de vida, né, cara? Obrigado. Aí. Brigadaço mesmo. Só vou deixar um recado aqui também para as pessoas que não me conhecem, estão aqui a primeira vez. Quem quiser seguir também, né? As nossas lives acontecem aqui toda terça e toda sexta. Hoje teve uma mudança em horário, mas assim, normalmente às 14 horas, de terça e sexta-feira. Quer me seguir lá no Instagram? É odair.junior.se. Quer me achar também no YouTube, que aí depois fica, né? As lives ficam gravadas no YouTube. Fica no Instagram também, mas no YouTube também. Aí você digita lá, Odair Júnior, Saúde e Emagrecimento. Vai me achar lá, vai achar todas as lives, vai achar a live com o Arthur, vai achar outras lives, também foram muito, muito legais. E obrigado, viu, Arthur? Obrigado mesmo. E espero fazer mais lives com você, cara. O negócio vamos fazer. Bate um papo muito legal, cara. De repente a gente pode... Hoje a gente falou muito dos princípios básicos das pessoas que te procuram quando chegam, né? Não sei o que fazer, o que eu faço? Você vai orientando ali em vários sentidos a pessoa. Aí, de repente, a gente pode mostrar um retorno, falar sobre um retorno, assuntos relacionados a um retorno, né? E é legal, né? Vamos fazendo como se fosse uma série. Até para as pessoas que, cara, eu não tenho condições de passar no nutricionista. Então, beleza, ó. Você acabou de ver algumas coisas relacionadas a uma primeira consulta, né? É igual passar com o Arthur presencial? Não. Mas já vai entender algumas coisinhas que já não entendia, né? E depois... Você já vai entender a sua linha de pensamento, né? É isso aí. E depois, se precisar, repete aí, Arthur. Repete a sua... Arthur P. Celestino, Arthur P. Celestino, arroba Arthur P. Celestino. Arthur P. Celestino, Instagram. Beleza, Arthur. Obrigado, velho. Fica com Deus. E vamos junto aí, vamos organizar mais. Vou dar uma volta aqui. Tomar um café. Um abraço, velho. Fica com Deus. Falou, Júlio. Obrigadão. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal que participou. Obrigado valeu. Colegas, hein? Valeu. Obrigadão. Tchau, gente. Falou, Ju.